Fala pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula aqui no EAD do Claquete, onde a gente vai estar trazendo alguns conteúdinhos de áudio. Você que não tem ainda o domínio do áudio, tem o domínio como filmmaker, é um ótimo videomaker, sabe fazer ótimos vídeos, mas quando venha para a telinha aqui na parte final de fazer o tratamento do áudio, edição, você tem muitas dúvidas e é isso que a gente vai falar hoje aqui no Claquete. Como você pode aprimorar esse conteúdo e melhorar, enfim, desde a parte de edição, da simples decupagem e remoção dos erros, até a remoção de ruídos e outros itens que são pertinentes quando a gente fala de tratamento de áudio. Então vamos aqui para o computador. Vou colocar meu fone aqui e a gente vai iniciar. A locução que eu separei para vocês foi uma locução que tem uma série de probleminhas. Ela tem problemas de ruído, ela está sem editar, que na verdade não é um problema. Enfim, ela não está normalizada, não está em 0 dB como ela deveria ser, então vou dar um play para vocês ouvirem aqui. Chamada 4. Rádio Oficina 30 segundos. Agora você pode estudar à distância e se tornar um locutor de rádio com os cursos online da Rádio Oficina. Aulas ministradas pelos... Então vocês já percebem que tem uma gama aqui, um rame pesado, bem forte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é editar. Ter, ao final da nossa edição, todo o conteúdo editado, né? Todos os erros sendo removidos. Então, o começo onde o locutor apresenta aqui e fala um pouquinho sobre qual é a chamada, a gente vai excluir e eu vou continuar aqui. Agora você pode estudar a... Lembra, scroll dá zoom ou mais e menos para você acessar a área que você quer, tá? Vou tirar todos os espaços aqui. Agora você pode estudar à distância e se tornar um locutor de rádio com os cursos online da Rádio Oficina. Aulas ministradas pelos melhores profissionais do mercado, onde você aprenderá a dar notícias, gravar comerciais e fazer reportagens. Deixa eu continuar tirando aqui os errinhos. Ter reportagens. As respirações e os espaços. Você vai acompanhar o curso pelo celular ou pelo seu computador em tempo real, onde o contato é direto com o seu professor. Você vai acompanhar o curso pelo celular ou pelo... Lembra que a gente pode adiantar com L, né? computador em tempo real, onde o contato é direto com o seu professor. Rádio Oficina, agora é a distância que nos aproxima de você. Informações pelo WhatsApp. Lembra que você acelera o pitch e você consegue avançar mais rapidamente. Mesmo que fique parecendo o alvo e os esquilos, a gente consegue atingir uma área mais rápida utilizando o L para acelerar o processo. Rádio Oficina, agora é a distância que nos aproxima de você. Informações pelo WhatsApp, 11 95869 3869. Então aqui, ó. Fazer a versão 2, tá? Então a versão 4, vamos dizer assim, é essa mais rápida, onde o locutor fez uma locução um pouco mais dinâmica. Vamos para a próxima. Agora você pode estudar à distância e se tornar um locutor de rádio com os cursos online da Rádio Oficina. Tirar os espaços. Aulas ministradas pelos melhores profissionais do mercado, onde você aprenderá a dar notícias, gravar comerciais e fazer reportagens. Ter reportagens. Você vai acompanhar o curso pelo celular ou pelo computador em tempo real, onde o contato é direto com o seu professor. Oficina, agora professor. Rádio Oficina, agora é a distância que nos aproxima de você. Informações pelo WhatsApp 11 95869 3869. Bom, então temos duas versões de locução já editadas aqui. Eu posso sempre, quando eu estou editando, acrescentar uma marcação, colocando o cursor e apertando M. Ele cria essa marquinha que eu consigo dividir visualmente e saber qual que é o modelo 1 e qual que é o modelo 2. Agora vocês já têm essa voz editada, como vocês viram. Eu uso o princípio de selecionar para selecionar as áreas que eu quero. Por exemplo, puxa daqui para cá, eu seleciono. E se eu quiser tirar, eu vou apertar a tecla Delete, que eu vou estar removendo ele dessa seleção, tá? Então, quando a gente vem aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um princípio básico que eu expliquei na aula anterior, falando um pouquinho sobre hertz e decibéis. Em decibéis, o máximo que nós podemos ouvir sem ter saturação, ou seja, sem o áudio perder a sua configuração original, é 0 dB. Então vamos lá, primeira coisa é normalizar esse áudio, eu vou dar 2 cliques para selecionar tudo, eu venho na aba Efeitos, Amplitude e Compactação e eu venho normalizar aqui em Processo. Se tiver... em inglês vai estar como Process e depois vai estar como Normalize aqui, tá? Aqui a gente tem duas opções. Ou aumentar uma quantidade de decibéis ou nivelar em 100%, que seria o 0 dB. Como assim aumentar uma quantidade de decibéis? Se eu clico aqui em dBs,
Ele me possibilita um ganho, por exemplo. Eu vou puxar aqui, ó, menos 12, menos 13, ou vice-versa. A gente vai dar um ganho desse áudio. Por que trabalhar na escala negativa? Porque se zero é o limite, então tudo que está abaixo de zero. Então, se você dá um ganho, por exemplo, de menos 6, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou pegar e vou pôr aqui ó, em menos 6 e vou dar um OK. O que aconteceu? Foi removido 6 decibéis dessa locução. Agora, se a gente seleciona, volta lá, vai em amplitude, normalize e limita aqui ó, em porcentagem 100%, ele vai fazer o quê? O pico que foi mais alto desse áudio todo, que foi esse pico aqui, ó, tá? Como vocês podem ver. Quando ele bateu aqui em cima em 0 dB, ele congelou todo mundo nas posições que estavam ali nas proporções. Como assim? Se, por exemplo, imagina uma corrida onde as pessoas, ao final dessa corrida, ou quando o primeiro ganha, congela as posições de todas as pessoas. Aí o primeiro estava lá na linha de chegada, aí o segundo estava a 200 metros para trás, o terceiro estava a 400 metros para trás, o outro a 1 quilômetro e assim por diante. Imagina que todo mundo congelou nas suas devidas posições. É mais ou menos esse princípio que é gerado no software. Quando o mais alto atinge a escala, todo mundo vai subir o quanto mais alto subiu. Quando eu chegar lá no limite, ele simplesmente nivela e você não consegue subir mais. Por que existe isso? Quando a gente está falando de produção de áudio, a gente tem modulação. Então, por exemplo, eu vou fazer uma locução. A Serasa Experian traz ao mercado uma solução revolucionária. Aí eu fiz uma locução mais grave. Aí, de repente, eu vou para algo mais agudo. Trazendo uma nova forma de você trabalhar à distância. Vocês entendem que quando eu ponho um peso na voz, um grave, e depois ponho um agudo, essas frequências elas se manifestam de formas diferentes? Isso a gente chama de modulação. É quando você altera o tom da sua voz para você gerar mais impacto, gerar mais... que o seu ouvinte fique mais esperto, mais ligado. E com isso a gente tem as variações de locução, as modulações, mas esse não é o mérito aqui da questão. É que você entenda que se eu faço uma locução baixinha aqui, e aí, em algum momento, por exemplo, eu faço uma locução mais alta, e quando eu dou um normalize e ele nivela todo mundo igual, meio que perderia essas entonações e essas formas como eu projeto a minha voz, para uma parte ser mais suave, para outra parte ser mais impactante. Então, para não perder essas propriedades, a gente acaba normalizando e sempre a 0 dB e mantém as proporções, porém aumentando o áudio. Vamos supor que esse áudio originalmente, tá? Ele fosse nessa altura aqui, ó. Eu abaixei. Imagina que a gente gravou ele assim. Eu abaixei aqui em decibéis uma quantidade e ele gravou assim. A primeira coisa que a gente faria era dar 2 cliques aqui, vir em efeitos, amplitude e compactação, normalizar, colocaríamos em 100 e aplicar. Ele automaticamente faria isso aqui, ó. Pá! Tá, traria para 100 decibéis, perdão, traria para 0 dB e com isso ele ia se basear pelo pico mais alto, que no caso foi esse aqui, ó. Professor, Rádio Oficina. A palavra rádio oficina, que ele, foi lá em cima, né, e pegou um agudo bem forte. Normalmente, as frequências mais agudas, elas atingem um patamar mais alto. Então, cuidado, sempre quando a gente faz locução ou pega uma locução, tenta normalizar isso tudo em 0 dB, tá? Beleza, então a gente tem o nosso áudio editado, ou seja, removemos os erros, normalizamos ele, porém a gente ainda tem um problema aqui nessa voz. A gente tem muito ruído. No fundo tá um rumzinho assim, zzz, que eu peguei um áudio com problema. Foi gravado 2 vezes, um com problema e um normal. Eu peguei um com problema para mostrar para você que é possível a gente tratar esse áudio, tá? Então vamos lá, vamos pôr o fone de novo. Rádio Oficina. E agora você percebe mais nas respirações o ruído ao fundo. Dá uma olhada. Informações pelo WhatsApp 11 95. Ele é bem presente, tá? Eu vou dar selecionar aqui, vou apertar em selecionar, vamos em efeitos. Agora a gente vem em redução / restauração de ruídos e a gente vai usar a redução de ruído aqui, o processo, tá? Quando a gente vem nesse, a gente pode usar esse plugin para redução de ruído. E a gente tem aqui alguns, às vezes a gente pode montar até alguns presets e salvar os presets aqui, eles ficam disponibilizados para a gente aqui. Ou a gente pode usar um outro plugin que é um pouquinho mais simples, que eu vou mostrar em primeira mão para vocês aqui. Então vamos novamente em redução de ruído e a gente tem o eliminação de ruído. Quando a gente entra nesse, a gente tem uma eliminação de ruído leve e intenso. Em todos os softwares, a gente tem determinados plugins que vão nos auxiliar. O que são os plugins? São
outros programinhas que trabalham dentro de um programa master. Então a gente tem o Adobe Audition, que é o software que a gente está usando, e a gente tem outros plugins do próprio Audition que estão presentes aqui já de fábrica neles. Mas a gente tem plugins da Waves que podem ser incorporados ao Sony Vegas, ao SoundForge, ao Adobe Audition. Então a gente tem a presença de outros programas dentro dos que a gente trabalha na nossa normalidade. Então esse plugin aqui ele é bem simples, a gente tem aquele outro que eu te mostrei antes, mas eu mostrei os dois para você ver justamente que existem vários tipos de plugins para a mesma coisa. Nem sempre nas versões originais, vamos pensar assim, dos softwares, já vem vários tipos do mesmo. Na própria Sony, quando você tem o SoundForge, você vai ver dentro somente o Noise Reduction. Não vai ter outros tipos de redutor de ruído, o denoiser ou o noise... tem o Noise Gate, que eu já vou explicar o que é, mas não tem outros como a gente tem no Audition. Então aqui é uma vantagem, você tem vários tipos. Esse aqui é bem simplesinho e bem fácil de você entender. Quando o ruído é leve, você pode usar um presetzinho aqui de ruído leve, e quando o ruído ele é alto, você pode usar intenso, você usa ele aqui. Nesse caso aqui é um ruído relativamente leve. Eu vou dar um preview para vocês ouvirem. Vamos lá. Agora você pode estudar à distância e se tornar um locutor de rádio com os cursos online da Rádio Oficina. Você tem que tomar muito cuidado, você pode até aumentar o valor aqui de compressão desse ruído e tirar mais desse ruído. Você vê que no comecinho ainda dá pra gente ouvir, no começo da fala dele ainda aparece um pouco de ruído. Aulas ministradas pelos melhores profissionais do mercado, onde você aprenderá a dar notícia. Ou seja, está com uns 25% de ruído do que a gente tinha originalmente. A gente já cortou 75%. Toma muito cuidado com essa questão de compressão de ruído, porque muitas vezes você vai ter um áudio mais metalizado. Então a gente quer evitar esse tipo de coisa, essa metalização do áudio. Por que metaliza? Porque quando você está equalizando, o ruído ele é uma frequência. Então pensa assim, ó, tem um áudio assim, ó, zzz. Esse barulho ele está ali numa escala de hertz, como você aprendeu. É como se eu selecionasse aquela região e zerasse o volume somente dessas frequências indesejadas. Só que vocês compreendem que na minha voz, quando eu estou falando, eu tenho frequências que participam dessa escala do zzz, e que quando eu tiro, eu também estou tirando essas frequências da minha voz. Então, se você exagera nessa redução de médios, que é o que ele corta quando ele corta o ruído ali, você vai começar a ter uma voz diferenciada, e essa voz diferenciada vai ser mais metalizada. Então, é muito importante você não exagerar na sua compressão de redução de ruído, para você evitar com que fique muito ali expressivo. Eu vou te mostrar um exemplo se eu aumento isso aqui, como é que fica. Gravar comerciais e fazer reportagens. Você vai acompanhar o curso pelo celular ou pelo seu computador em tempo real, onde o contato é direto Dá uma olhada em 100%. com o seu professor. Você vai acompanhar Dá uma olhada em 50%. o curso pelo celular ou pelo computador em tempo real. Em 50 você ouve lá no fundinho um pouquinho de ruído, mas já é bem menos do que em 20. Bom, em 50 você ouve um pouquinho de ruído, mas não muito. Lá em 100 ele já fica muito metalizado, a voz fica um pouco quanto robótica. Dá uma ouvida, ó. Onde o contato é direto com o seu Dá até para ver um no fundo do áudio, olha só. professor. Rádio Oficina. Agora é a distância. Algumas palavras ficam mais evidentes e outras menos. Então toma muito cuidado, a gente nunca exagera na taxa de compressão, senão você, em vez de ter um áudio com ruído, você vai ter um áudio totalmente distorcido, tá? Então a gente dá sempre um preview aqui. Que nos aproxima de você. Informações pelo WhatsApp 11 95869 3869. Esse pouquinho de ruído que ainda tem, a gente acaba deixando, porque se a gente puxar mais ele, como vai ter trilha, como vai ter uma montagem, ele não vai ser tão perceptivo. Se fosse um off perfeito, de impacto, assim, sabe? Vem aí, uma novidade que vai transformar vidas, sabe? Uma coisa assim, totalmente silêncio. Aí, primeiro, nunca que essa gravação seria aprovada. Quando você pega uma produção, seja ela para vídeo, para áudio, faz a sua produção regular, na pós você só vai atingir algo bom, até ótimo, mas bem difícil. Se você já faz algo ótimo, você vai atingir o excelente, o perfeito, o magnífico na pós. Então é sempre importante você ter um processo de qualidade. Nesse caso aqui, para o determinado fim que você vai utilizar, você vai falar e vai validar se vai dar para você absorver essa gravação ou se vai ter que ser refeita. Por isso que é importante ouvir sempre ao final, para ver se não ficou com ruídos e coisas desse gênero. Então,
Sempre pense na composição para ver se você vai conseguir ou não absorver esse áudio ao final da sua produção. Eu vou estipular aqui em 50 e a gente vai dar um aplicar aqui para ele aplicar em todas as frequências de áudio, tá? Pelo WhatsApp 11 95869 3869. Tá? Beleza. A gente vai entrar na próxima aula no quesito masterização, que é tratar esse áudio de uma forma melhor. A gente vai processar esse áudio com processadores, a gente vai comprimir esse áudio com compressores, a gente vai trabalhar para ele ganhar mais corpo. No momento a gente decupou, a gente editou, tirou os erros e amenizou o ruído. Ainda vai ter algumas camadas de masterização aí para melhorar esse áudio. Então, assim, até esse momento você fala assim, mas você está fazendo uma locução de rádio e tal. Não, poderia estar o seu motion passando ali com as informações. Pensa que esse exemplo ele pode ser aplicado para todos os âmbitos. Então toma cuidado e sempre presta bem atenção nos detalhes para você conseguir levar para sua produção essa maior qualidade. Tá bom, gente? Eu vou liberar o link aqui embaixo, que você vai poder, a partir desse link, acessar o restante desse curso. Ele é inteiramente gratuito, mas para não poluir aqui com os conteúdos do Claquete que são mais envoltos de vídeo, eu vou deixar a divulgação em torno desse vídeo para, enfim, unificar todo mundo que tem interesse nesse conteúdo e aí eles acessam via link que tá na descrição, tá bom? Só você fazer um leve cadastro, coisa rápida, e você não vai ter que comprar, fica tranquilo, é totalmente gratuito, vai liberar as demais aulas e você vai assistir no ambiente aí da plataforma já dos cursos online para você ver, tá bom? Agora, se você quiser fazer um curso completo de produção de vídeo, que, enfim, envolve toda a parte desde pré-produção, produção, pós, e um curso completo de produção de vídeo, você acessa produçãodevideo.com.br, se escreve produçaldevideo.com.br, lá você vai ter um conteúdo, enfim, de primeira, feito com muito carinho para trazer sempre todos os aspectos, recorte em chroma, iluminação, enfim, todos os princípios que envolvem a área de produção audiovisual, tá bom? Então tá tudo na descrição, dá uma olhada lá. Espero que vocês tenham gostado, entendido esse conceito, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre como masterizar esse áudio, fazer mais umas camadas de equalizador e processador, e aí eu vou entrar nesse mérito da questão, explicando um pouquinho de equalizador e processador, e aí a gente vai avançar depois fazendo a montagem desse conteúdo aqui, tá bom? Espero que vocês gostem e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!